querido, extraordinário e que sabe fazer política. Este sabe fazer política, que é advogado também e jurista, o Paulo Ackl. Meu caro senhor presidente, ilustre deputado Darciso Perondi, um dos parlamentares mais ilustres dessa casa, me concede uma parte. Eu quero aqui manifestar a minha posição contrária à admissibilidade da denúncia, por entender que não há os fundamentos necessários, fundamentais para que nós possamos aqui empreender, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o acolhimento da denúncia. Não pode um presidente da República ser vitimado por uma operação ilegal, arbitrária, abusiva, autoritária, que tinha como único e exclusivo escopo destituí-lo da cadeira de presidente da República. Nem nos tempos mais grotescos da vida nacional, nem nas ditaduras, sejam elas militares ou na ditadura de Vargas, valeu-se o aparato oficial, policial ou do Ministério Público de tamanha audácia para proporcionar uma medida que trouxesse fragilidade ao exercício do cargo de presidência da República. Esta é a razão fundamental pela qual nós, parlamentares, zelando pela Constituição Federal, não podemos admitir a admissibilidade desta denúncia. Não me coloco aqui como defensor do presidente da República. Coloco aqui como defensor das instituições. Me coloco aqui como defensor do Estado brasileiro, não do governo, para inadmitir em qualquer hipótese que um presidente da República possa ser vítima de uma ação audaciosa de alguém que, em vias de ser processado por uma enorme quantidade de crimes e visando obter, através de uma conspiração, medida infame, gravar o presidente da República em sua residência, apresentando uma gravação discutível sobre todos os aspectos. Os julgados do Supremo Tribunal Federal, que discorrem sobre a matéria, afirmam que é legal aquela gravação produzida entre um e outro, desde que não seja ela produzida para efeito de se defender ou para efeito de produzir prova contra terceiros. Portanto, essa prova é ilegal, essa prova é arbitrária e, portanto, inconstitucional é a matéria que está, neste momento, sendo apreciada aqui por esse colégio. Nós não podemos, enquanto Casa Legislativa representante do povo brasileiro, admitir que a regra constitucional seja rasgada. E, por esta razão, a minha opinião e o meu voto é contra a admissibilidade desta matéria, porque não podemos abrir um precedente grave que poderá tornar frágil todo e qualquer ocupante de cargo público neste país. Inconstitucional é a matéria, abusiva é a denúncia do senhor Procurador-Geral da República, por frágil que é, direcionada que é, política que é, e principalmente porque aqui temos que ter o juízo de preservar a lei, preservar a Constituição Federal, e é isso que eu espero de todos os membros dessa Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Honrando o nome de Abiakel. Minhas senhoras, senhores, ilustres parlamentares, senhores membros da imprensa. O texto constitucional que submete à aprovação da Câmara, o prosseguimento de processo penal contra o presidente da República, não se detém em especificações sobre a natureza do voto parlamentar, de modo a ressaltar o caráter predominantemente político ou jurídico judicial da decisão. A importância da questão para o país, seja qual for o delito imputado à mais alta autoridade da República, as consequências políticas e econômicas que inevitavelmente decorram da imputação, o zelo pela exata procedência da imputação, de resto exigível para qualquer cidadão, mas objeto no caso do mais amplo escrutínio pela opinião pública, levaram o Constituinte a arrolar a decisão da Câmara dos Deputados como condição para o início do processo penal.
As alegações de fato e de direito apresentados na denúncia contra o presidente Michel Temer não resultaram da coleta de informações em processo regular de apuração, ou seja, em inquérito policial. Não há dúvida de que o fiat de todo esse grave problema foi a gravação clandestina da conversa de Joesley Batista com o presidente da República. Eu indago as senhoras e senhores parlamentares, qual a idoneidade desta gravação? E gostaria de reiterar às senhoras e senhores parlamentares esse trecho do meu parecer. O uso da gravação como prêmio de maior valor oferecido ao Ministério Público em troca da impunidade para seus crimes demonstra claramente que o propósito de Joesley Batista não estava ligado a nenhum interesse que não fosse o de salvar-se. Como ato de perfídia, foi perfeito, mas sem consequências jurídicas pela recusa do bom direito à aceitação do ilícito como prova. Não resulta da peça do eminente Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, a convicção que ligue, envolva, inclua o presidente Michel Temer no recebimento pelo senhor Rocha Loures da importância de R$500 mil da mãos de Ricardo Saldi por ordem de Joesley Batista. Trata-se, obviamente, senhoras e senhores parlamentares, de uma ficção, pois a denúncia não é capaz de responder a questões fundamentais, asseguradoras de sua procedência, nem tampouco de sua validade. O presidente recebeu como? Recebeu onde? Recebeu quando? Recebeu por que meios? Recebeu em espécie? Recebeu em transferência bancária? Em depósito de conta no Brasil ou no exterior? O rigoroso escrutínio de cada folha dos autos em que se baseia a denúncia revela que nenhuma resposta há sobre qualquer uma dessas indagações. Estas, não satisfeitas, decretam, pois, a inoperância da peça acusatória. E isto, senhoras e senhores parlamentares, qualquer estudante de direito pode compreender bem assim. A denúncia no que diz respeito ao presidente da República não é precisa, pois não contém a exposição pormenorizada do fato delituoso. Não tem todas as suas circunstâncias. No direito penal, não existe a culpa presumida. É necessário demonstrar com clareza o nexo causal entre a conduta do agente e o evento lesivo para desencadear a ação penal. A prova do ilícito não se alcança por dedução. É necessário demonstrar, acima de qualquer dúvida razoável, a conduta criminosa, descrevendo-a objetivamente de forma a individualizar com clareza a autoria do ilícito. Não há isso na peça de denúncia do senhor Procurador-Geral da República. Neste sentido, vital para sua validade, peca a denúncia por omissão. Não há nela demonstração alguma do vínculo pessoal do presidente da República com a oferta e o recebimento de valores consumados entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures. E qualquer afirmativa em contrário, na ausência de elementos de convicção, situam-se no universo das suposições. Com respeito devido ao eminente Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot. Com o devido respeito ao relator que me antecedeu, deputado Sérgio Sveiter, parabenizando os trabalhos da presidência desta comissão, presidida pelo ilustre advogado Rodrigo Pacheco. Cabe
mais uma vez afirmar que, inexistindo na denúncia sequer a tentativa de demonstrar um nexo causal entre o presidente da República e o ilícito que menciona, torna-se impossível instaurar contra ele a ação penal. Eu quero, já finalizando, dizer a Vossas Excelências que o presidente da República não está livre de responder a este processo dentro de 1 ano e pouco, quando, sem o foro privilegiado e, quem sabe, respondendo perante a Justiça de Primeira Instância de Curitiba, poderá ele apresentar a sua defesa, já que este processo poderá ser instaurado quando ele deixar a presidência da República. Nota-se, finalmente, que os depoimentos recolhidos nos autos estão definitivamente maculados pelo interesse de se livrarem os seus autores das consequências de seus crimes. Repito e reitero a Vossas Excelências, os depoimentos recolhidos nos autos estão completamente maculados pelo interesse de se livrarem os seus autores das consequências de seus crimes. Não são apenas depoimentos suspeitos, são depoimentos imprestáveis por sua congênita origem de moeda de barganha. Por essas razões, senhoras e senhores parlamentares, é no sentido da inadmissibilidade da acusação e pelo indeferimento da solicitação para autorização de instauração de processo número 1 de 2017, no meu entender, contaminado de vício insanável, é o meu relatório, senhoras e senhores parlamentares. Para encaminhar. Senhor presidente, pela ordem. São as seguintes as razões do meu relatório. A Constituição atribui à Câmara dos Deputados a decisão sobre a conveniência de submeter, desde logo, o presidente da República a processo penal nos termos da denúncia contra ele apresentada pelo Ministério Público, ou a de optar pelo início do processo, uma vez concluído o mandato presidencial. Nem a autorização para o procedimento penal imediato importa em juízo de culpabilidade, nem o adiamento resultante da negativa da licença remete às suspeitas de impunidade. A razão de ser da norma constitucional é a de submeter à Câmara dos Deputados o juízo de oportunidade e conveniência da ação penal, no momento da postulação do órgão acusatório, em virtude da necessária consideração dos altos interesses do nosso país. A outorga da licença importa, pois, em afastar o presidente da República do exercício de suas funções, no caso vertente, em hora crucial de restabelecimento das condições do país, grave e profundamente comprometidas, e ora ostentando sinais convincentes de recuperação. Modestos que ainda sejam estes sinais, contrastam eles com os do passado recente, sempre desastrosos, e resultam, sem dúvida, de um árduo e constante esforço deste governo. Estamos diante de um governo imune às críticas, satisfatório em todos os setores de seu desemprego? É claro que não, senhoras e senhores parlamentares. Há muito o que corrigir, há muito o que fazer, ainda há muito o que ousar, mas há que registrar a seu crédito acertos e benefícios para o país. Será precisamente este o momento adequado, senhoras e senhores parlamentares, para promover, através da outorga da licença,
a destituição do presidente da República. Estamos vivendo o momento crucial da restauração das condições para o desenvolvimento do país e o mais elementar dos sensos de oportunidade aponta na direção da continuidade desses esforços para a conquista de um clima de confiança no futuro imediato do país. A decisão da Câmara, ao conceder ou negar a licença, não alterará a substância ou o destino da denúncia oferecida contra o presidente da República pelo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. A denúncia remanesce na inteireza de seus termos, se porventura negada a licença para imediato início da ação penal. Este mecanismo de conveniência e oportunidade do processo penal não pode ser confundido com pretensa norma de impunidade ou rotulado como um salvo-conduto para o cidadão que ocupa episodicamente o cargo de presidente da República. Na verdade, ao delegar a decisão à Câmara dos Deputados, o Constituinte pretendeu dotar o Poder Legislativo da prerrogativa de decidir, em juízo político, se a sujeição do presidente da República a um processo penal, no momento da decisão, ou seja, na conjuntura em meio à qual deve manifestar-se a Câmara, poderia ser prejudicial ao país. A negativa da licença importará exclusivamente em sobrestamento temporário do exame da matéria pelo Poder Judiciário, pois o impedimento cessa inexoravelmente no momento em que se encerra o mandato presidencial. O mais modesto, o mais desamparado dos indivíduos não pode, senão por arbítrio, ser levado à barra dos tribunais sem que sua participação no delito seja passível de clara evidência de responsabilidade. Este princípio não decorre de uma teoria, nem resulta de uma recente doutrina. É, ao contrário, elemento fundamental do Estado democrático de direito, incluído como se encontra entre os direitos e garantias da pessoa, onde quer que se viva sob o império da lei. Não me parece necessário lembrar, após tão ampla e reiterada publicidade sobre esses acontecimentos, a imprestabilidade da gravação feita pelo senhor Joesley da conversa com o presidente da República. Tantos são os indícios técnicos indicativos da suspeição que a envolve. Das 5 perícias realizadas a respeito, firmadas por técnicos e instituições especializadas, 4 são unânimes no reconhecimento da existência de ruídos e pausas derivadas de efeitos inexplicáveis ou de manipulação que anulam completamente a credibilidade que se pretendeu emprestar-lhe. Pode-se afirmar com procedência que esses aspectos, ligados à apuração criminal, são exclusivamente da competência do Poder Judiciário e que escapam, por sua natureza, do âmbito de competência da Câmara dos Deputados. Está claro que não lhe compete tal atribuição. Seu juízo político, no entanto, dificilmente a afasta ou a torna imune à compreensão de todos os aspectos envolvidos em uma questão de interesse nacional, também sujeita ao seu julgamento e, em consequência, à sua plena compreensão. Tenho certeza que não fugirá, especialmente a Câmara dos Deputados, onde reside, por delegação à própria soberania popular, ao dever de assegurar e fortalecer o que vai se firmando como única saída para os tempos difíceis vividos pela nação. Nenhum prejuízo causará à justiça a negativa da licença, preservada como ficará a denúncia para seu inevitável prosseguimento logo que concluído o mandato presidencial. Senhoras e senhores parlamentares, são essas as razões do relatório que me coube elaborar e sustentar, e que se encerra com a conclusão
que deve ser negada pelo plenário a licença para processar imediatamente o presidente da República. Por todas essas razões que acabo de expor, reitero que meu relatório é no sentido da inadmissibilidade da acusação e pelo indeferimento da solicitação por autorização de instauração de processo número 1 de 2017 contra o presidente da República, Michel Temer. Muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares. Dos 7 tucanos da comissão, só Paulo Abiackel deve votar a favor de Temer. E o PSDB não vai substituir ninguém. O novo relator, Paulo Abiackel, apresentou um outro parecer, desta vez a favor de Temer. Não resulta da peça do eminente Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, a convicção que ligue, envolva, inclua o presidente Michel Temer no recebimento pelo senhor Rocha Loures da importância de R$500 mil da mãos de Ricardo Saldi por ordem de Joesley Batista. A denúncia, dominada pela preocupação da narrativa, no ponto crucial em que busca envolver o presidente Michel Temer, é baseada em uma suposição. O escolhido pelos governistas foi o deputado tucano Paulo Abiackel, PSDB de Minas Gerais, que já tinha votado contra o prosseguimento da denúncia. Ele apresentou imediatamente um outro relatório, sugerindo ao plenário que não permita o envio da denúncia ao Supremo Tribunal Federal, encarregado de decidir se o presidente vira réu caso a Câmara autorize. Vamos ouvir parte do que disse o novo relator. A denúncia, dominada pela preocupação da narrativa, no ponto crucial em que busca envolver o presidente Michel Temer, é baseada em uma suposição. Trata-se de uma admissão por hipótese. Inadmissível. A sessão na CCJ terminou agora há pouco. Os deputados tiveram que votar 2 vezes. Depois de rejeitado o relatório de Sveiter, Paulo Abiackel, único deputado do PSDB na CCJ, que votou a favor de Temer, foi nomeado o novo relator. A comissão aprovou por 41 a 24 o voto em separado de Abiackel contra a investigação de Temer. Vamos conversar agora com Fábio William, que está lá em Brasília. O presidente da CCJ indicou então outro relator, o deputado Paulo Abiackel, do PSDB de Minas Gerais. O tucano votou contra o relatório de Sveiter. Defendeu no seu voto que as gravações de Joesley Batista com o presidente Michel Temer são provas ilegais. O relator disse que o voto não teve influência do Palácio do Planalto. Eu jamais aceitaria qualquer tipo de interferência em um trabalho dessa seriedade. Agi com a minha consciência e com o meu conhecimento jurídico. O governo pagou 134 milhões de reais para 36 dos 40 deputados que votaram a favor de Temer na CCJ. Quem votou contra recebeu menos da metade. Quem ganhou mais foi o tucano Paulo Abiackel, que fez o parecer favorável a Temer. O deputado negou que os recursos influenciaram o trabalho dele na comissão. Em primeiro lugar, eu sou advogado por formação, durante algum tempo fui juiz de direito, de forma que eu não me prestaria a esse papel. O governo diz que está cumprindo o orçamento e a lei. Nenhum dos que votaram com Temer ganhou mais. Foram 5 milhões e 100 mil reais para o deputado. Ele é do grupo do senador Aécio Neves, que defende a permanência dos tucanos no governo, contra a ala jovem do partido defensora do rompimento. Abiackel foi nomeado relator do parecer contra a abertura de processo para investigar Temer, depois que a CCJ rejeitou o relatório de Sérgio Sveiter, do PMDB, favorável à investigação. O deputado disse que votou apenas com a consciência dele. Eu jamais aceitaria qualquer tipo de interferência em um trabalho dessa seriedade. Agi com a minha consciência e com o meu conhecimento jurídico. O Palácio do Planalto declarou que as emendas são uma imposição legal e que o governo só está cumprindo a lei. Sábado foi mais um dia de articulação política para o presidente Michel Temer. Um almoço de sábado com as famílias. Junto ao presidente Michel Temer, os ministros da Educação, Mendonça Filho, do Democratas, e o da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, do PSDB.
E a pedido de Temer foi chamado também deputado tucano Paulo Abiakel. Foi dele o relatório a favor de Temer, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relatório em debate vai ser o relatório apresentado pelo deputado do PSDB, Paulo Abiakel. O parecer dele é contrário ao prosseguimento da denúncia no Supremo. O relator, então, nessa sessão, vai ter 25 minutos para falar, o mesmo tempo para o presidente Michel Temer ou para o advogado dele. E amanhã, se pelo menos 51 deputados registrarem presença, já vai ser lido o parecer do deputado Paulo Abiakel, do PSDB, que não autoriza o Supremo Tribunal Federal a analisar a denúncia contra o presidente Michel Temer. A ordem do dia começou às 9h30, já sob o comando do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado Paulo Abiakel, do PSDB, que fez parecer contra a denúncia aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi o primeiro a falar. Ele argumentou que a rejeição da denúncia não significa impunidade. Se porventura, senhoras e senhores parlamentares, negada a licença, concluído o mandato, o presidente da República responderá à denúncia contra ele oferecida ao Supremo Tribunal Federal, sujeita à peça acusatória. A primeira sessão do dia começou na hora marcada, 9 da manhã. Às 9h30, o relator do parecer que pede o arquivamento da denúncia, Paulo Abiakel, fez a defesa do relatório. Às 9h30, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o início da análise da denúncia. Chamou o relator, deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas, para defender o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. 263 deputados votaram a favor de Temer. Em pouco mais de 3 horas de sessão, o plenário da Câmara lotou. O deputado Paulo Abiakel, do PSDB, responsável pelo parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça contra a denúncia, disse que barrar a denúncia na Câmara não seria garantir impunidade, porque Michel Temer pode ser julgado depois que terminar o mandato. E nós, no dia de hoje, nós simplesmente vamos estar votando sim ao relatório do deputado Paulo Abiakel, do PSDB, porque o deputado Paulo Abiakel, em especial quem é do PSDB, sabe muito bem o valor desse deputado para o Brasil, a história da família dele e a história dele. Ele não colocaria o teu parecer num relatório se ele não confiasse no presidente Michel Temer. Deputado Mendonça Filho. Voto sim, senhor presidente. Deputado Mendonça Filho, vota sim. Eu voto não, ao lado de 90... E quero votar sim ao relatório pelo emprego e por um país... Vou votar. E a política degenerada. Eleições gerais já. O povo nos observa. O PSOL vota não. Deputado Antônio Baçaí. Presidente, eu voto com o parecer do competente deputado Paulo Abiakel. Eu voto sim. Deputado Antônio Baçaí, vota sim. Presidente, o interesse público exige o fim da impunidade. Eu voto não. Deputado Luiz Fernando Faria. Senhor presidente, eu voto com o relator Paulo Abiakel. Confio no relatório dele 100%. Portanto, meu voto é sim. Nós votamos não contra a reforma da Previdência e Trabalhista. Não. Deputado Bilac Pinto. Senhor presidente, eu voto com o relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do ilustre deputado Paulo Abiakel. Meu voto é sim. Por isso, eu voto pela continuidade, não ao relatório do deputado Abiakel. Não, senhor presidente, o povo brasileiro não aguenta mais ouvir falar dessa denúncia que é ilegal, que foi produzida por provas ilegais por um homem que tinha que estar preso. O Brasil não aguenta mais, a gente tem que virar essa página, acabar com isso e voltar a trabalhar. Por isso, o meu voto, presidente, é sim. Fora Temer, meu voto é não. O povo brasileiro não quer a volta do governo do PT. Pela estabilidade política e econômica, voto pelo relatório do PSDB. Sim. Presidente, em defesa do desenvolvimento do país
e do respeito às instituições, que é importante, a gente tem que respeitar a defesa das pessoas. Meu voto é sim. Deputado Zalci. Senhor presidente, voto com o relator, voto sim. Em vez da imunidade penal que indigna a todos os brasileiros, quem deveria estar preso era Joesley Batista, do JBS. Meu voto é com o relator. Sim. Luiz Carlos Raul. Sim ao relator, sim à recuperação econômica brasileira, sim às reformas, sim à reforma econômica, sim à reforma tributária, sim à recuperação dos 14 milhões de desempregados. Pelo Brasil, sim. Deputado Bonifácio Andrada. Senhor presidente, sim, em favor das instituições e do progresso do Brasil. Resultado: votaram sim 263 senhoras e senhores deputados. Votaram não 227 senhores e senhoras deputados. 2 abstenções. 492 presentes, 19 ausentes. A matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara dos Deputados de não autorizar a instauração de processo contra o senhor presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental.